Boa tarde. Nesse vídeo aqui eu vou discutir com vocês quando que a gente pode assumir que a força normal de um corpo, ou uma força normal entre um corpo e uma superfície de contato, é igual ao peso desse corpo. Bom, vamos pensar primeiro um plano horizontal. Em cima desse plano horizontal tem um bloquinho. E eu tenho certeza que esse bloquinho está seguindo um movimento totalmente horizontal. Se eu tenho certeza que o movimento desse bloquinho é horizontal, se esse bloquinho tem alguma aceleração, essa aceleração também vai ser horizontal. Então, a aceleração desse bloquinho na direção vertical tem que ser zero. Ou seja, na direção vertical, esse bloquinho está em equilíbrio. Então, na direção Y, ele está em equilíbrio. E aí, se a aceleração na direção Y, se a aceleração vertical é zero, se ele está em equilíbrio na direção vertical, a resultante na direção Y, ou a soma das forças verticais que atuam nesse bloquinho, vai ter que dar zero. Então, nesse caso aqui, imagina que o bloquinho tem um peso, tem uma normal e que tem uma força F puxando o bloquinho para a direita. Se o movimento é totalmente horizontal e a gente então consegue dizer que a resultante na direção Y é zero, então a somatória das forças na direção Y vai ter que dar zero. Ou seja, nesse caso aqui que eu desenhei, a normal é igual ao peso desse bloquinho. Vamos agora desenhar uma outra situação. De novo, imagina aqui um plano horizontal. Tem um bloquinho apoiado nesse plano horizontal. De novo, eu vou dizer que o movimento desse bloquinho é totalmente horizontal. Se o movimento desse bloquinho é horizontal, na direção Y não tem movimento. Se na direção Y não tem movimento, na direção Y esse bloquinho está em equilíbrio. Então, a aceleração na direção Y é zero e a resultante na direção Y também é zero. Só que agora, imagina que tem uma força inclinada, segundo um ângulo θ, agindo nesse bloquinho. Vamos agora ver o que acontece com a normal. Tem aqui o peso desse bloquinho, peso é sempre vertical e para baixo. Tem uma normal com a superfície de separação. E agora, se o movimento é horizontal, a força resultante desse bloquinho é horizontal. Então, compensa decompor essa força F. Vai ter aqui um Fx, que seria um F cosseno θ. E vai ter aqui, para cima, um Fy. Esse Fy seria igual a F seno θ. E aí, o que está acontecendo? Essa Fx vai ser a resultante desse bloquinho. E quando a gente somar todas as forças verticais, essa soma vetorial tem que dar zero. Então, a normal mais a Fy tem que ser igual a esse peso. Então, a normal agora, ela não seria igual ao peso. Ela seria o peso menos a Fy. Para a gente dizer que a normal é igual ao peso quando só tem movimento horizontal, a gente vai precisar que as forças que agem na vertical seja só a normal e o peso. Se tiver mais uma força agindo na vertical, dificilmente essa normal vai ser igual ao peso. Outra situação que é comum aparecer em exercício são os problemas de elevador. Imagina que tem aqui um elevador, tem um bloquinho dentro desse elevador e esse elevador está subindo acelerado, tem uma aceleração para cima. Esse bloquinho está subindo junto com o elevador, então o bloquinho também vai ter uma aceleração para cima. E aí, se esse bloquinho tem uma aceleração para cima, ele também tem que ter uma força resultante para cima. E aí, quais são as forças que agem nesse bloquinho? Sempre tem o peso dele, e se ele está em contato com o chão, tem uma normal. Só que agora, tem que ter uma aceleração para cima, então tem que ter uma força resultante para cima. Então, normal menos peso vai ser igual a massa vezes aceleração, já que tem uma resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, essa normal vai ser o peso mais a massa vezes a aceleração.
Por outro lado, se o elevador está descendo acelerado ou está acelerando para baixo e o bloquinho está se movendo junto com o elevador, esse bloquinho também vai ter que ter uma aceleração para baixo e por isso ele também vai ter que ter uma força resultante para baixo. Lembrando que resultante é igual a massa vezes aceleração. E aí, as forças que estão agindo nesse bloquinho são peso e normal, e agora ele tem uma resultante para baixo. Então, a força resultante vai ser o peso menos a normal, e essa força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se eu agora isolo a normal nessa situação, eu vou ter que peso menos massa vezes aceleração é igual a força normal. E aí, mais uma vez, a normal não deu igual ao peso. Nesses problemas de elevador, quando que eu vou poder dizer que o peso é igual ao normal? Quando não tiver aceleração. Então, imagina aqui o bloquinho no elevador e que esse elevador está se movendo com velocidade constante. Então, o bloquinho dentro do elevador também se move com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero, para poder essa velocidade não mudar. E aí, se a aceleração é zero, a força resultante tem que ser zero. Então, pensando aqui nas forças, tem peso, tem normal. Para a resultante dar zero, o módulo da normal tem que ser igual ao módulo do peso. O que essa situação tem em comum com a primeira situação que eu mostrei? Vamos subir aqui. Nessa primeira... Opa, subi demais, desculpa. Nessa primeira situação, para a normal ser igual ao peso, a resultante na direção y era zero. Então, sempre que a resultante na direção y for zero e na direção y só tiver normal e peso, aí sim o módulo da normal vai poder ser igual ao módulo do peso. Agora, vamos pensar também em plano inclinado, que eu não sei se você quis saber de plano horizontal ou plano inclinado. Imagina aqui um plano inclinado, imagina que tem aqui um bloquinho e esse bloquinho está descendo o plano inclinado. Vamos marcar as forças que estão agindo nesse bloquinho. Tem aqui o peso sempre vertical e para baixo. Tem aqui ó, a normal. A normal ela é sempre perpendicular à superfície de contato e é sempre no sentido de não deixar o corpo entrar no plano, entrar na superfície de contato, é sempre para fora. Se eu decompor esse peso, aqui eu tenho um Px, imagina que esse ângulo é θ, esse Px é P seno θ, e aqui eu tenho um Py. Esse Py é igual a P cosseno θ. Bom, se o movimento do bloquinho for na direção paralela ao plano, então, na direção perpendicular ao plano, não pode ter força resultante. E aí, se nessa direção, se não tiver movimento nessa direção verde, o corpo está em equilíbrio nessa direção verde. E se o corpo não faz movimento na direção verde, está em equilíbrio na direção verde, se o corpo só faz movimento nessa direção azul, na direção paralela ao plano, nessa direção verde não pode sobrar nenhuma força. E aí, se nessa direção verde não pode sobrar nenhuma força, a gente tem que o Py é igual a essa normal, ou que a normal é igual ao Py. Quando que a gente não vai poder dizer que essa normal é igual ao Py? Quando puder ter movimento nessa direção. Por exemplo, imagina aqui um plano inclinado, em cima desse plano inclinado tem um bloquinho, e eu estou aplicando uma força nesse plano inclinado, e esse plano inclinado e esse bloquinho estão se movendo na direção horizontal. Olha só, agora o bloquinho não está descendo o plano inclinado. Os dois estão se movendo na direção horizontal. Então, olha só, se os dois estão se movendo na direção horizontal, tanto o plano inclinado quanto o bloquinho vão ter uma aceleração na direção horizontal. E agora, tá vendo que o movimento do bloquinho não é mais descendo o plano? Então, se o movimento do bloquinho não é descendo o plano, eu não posso dizer que nessa direção não tem movimento.
Então, se o movimento do bloquinho não é na direção paralela ao plano, eu não posso dizer que a normal é igual ao PY. Eu só posso... Então, aqui a gente não pode fazer isso, porque o movimento é horizontal, não é na direção do plano. Eu só posso dizer que a normal no plano inclinado é igual ao PY se esse bloquinho estiver se movendo na direção do plano, ou seja, subindo o plano ou descendo o plano. Se esse bloquinho estiver fazendo qualquer outro tipo de movimento, eu não vou poder igualar a normal com PY. Mas se o bloquinho estiver descendo o plano inclinado ou subindo o plano inclinado e não tiver movimento nessa direção que eu pintei de verde, eu posso dizer que a normal é igual ao PY. E o que essa situação tem em comum com a outra? Quando a gente puder dizer que numa determinada direção, que na direção da normal não tem força resultante, não tem movimento, e nessa direção só tiver normal e peso, ou então normal e PY, então a gente vai poder igualar a normal com PY. Então é quando não tiver movimento, ou quando não tiver aceleração, quando não tiver força resultante, e só tiver normal